Hoje com o pesquisador da Embrapa, Samuel Rezende, para a gente falar um pouquinho sobre a inauguração pela Embrapa da fábrica própria de nitrogênio líquido, ampliando aí a capacidade de conservação genética. Samuel, bom dia. Boa tarde já, Samuel. 12h08. Boa tarde. Muito obrigado, Tavinho. É um prazer falar com você e a sua audiência qualificada. Muito bom. Espero que o papo seja bom. Vai ser bom. A gente só não tem muito tempo, porque a gente está meio overbook aqui, mas a gente consegue explorar no pouco tempo que tiver. Para começar, já dizendo, esclarecendo quem não sabe, para quem sabe, sabe, mas quem não sabe. O nitrogênio líquido é um insumo fundamental para a conservação em longo prazo de sêmen, embriões, micro-organismos e tecidos vegetais. Inclusive, se a gente levar para o lado humano, teve uma época aí que tinha a moda de se criar a tal da, acho que era criogenia, que era congelar as pessoas ainda vivas, para que daqui a 1000 anos elas fossem descongeladas. Filmes de ficção científica exploram muito isso também no transporte aí, intergaláctico, né, na ficção. E é isso, né? O nitrogênio líquido é a base da conservação da vida em estado natural. Exato. O que a gente viu nos filmes acaba passando um pouco para a realidade. Exato. Então, esse é um modo de conservação que várias pesquisas usam, né, no mundo inteiro para manter material biológico por longos anos, por décadas, né? E isso se vale também não só para a nossa espécie, né, mas para o agronegócio e para os recursos genéticos. Então, é isso que a Embrapa tem fazendo dentro do programa de conservação, expandindo essa capacidade de conservar o material biológico, né, sementes, sêmens, embriões e micro-organismos, dos recursos genéticos animais, vegetais, para que seja usado, né, ao longo de décadas, né, é uma estratégia de longo prazo. Os bancos de germoplasma são mantidos com nitrogênio líquido. E por que é que o nitrogênio líquido é o elemento natural conservador, o principal? Quais são as suas propriedades? Por que é que ele conserva em estado natural aquilo que ainda está vivo e pode se reproduzir depois de muitos e muitos anos? Principalmente por causa que ele na forma líquida, né, ele está a baixas temperaturas, nós estamos falando de menos a 196 graus Celsius. Então, nessa temperatura, ele mantém, né, os tecidos vivos, né, é claro que de acordo com um tratamento específico, e são poucos componentes na natureza que conseguem, que têm essa capacidade. Então, foi por isso que o nitrogênio líquido foi bem explorado para conservação e manutenção de amostras biológicas. E vamos ao que, quer dizer, ao foco da nossa conversa, que é a inauguração dessa fábrica pela Embrapa, que eu vejo como uma coisa muito importante, porque você passa a ser autônomo, autossuficiente na produção, não totalmente, acho que vai precisar importar um Claro. pouco, mas você já ganha um bom campo de não precisar importar isso e ter uma parte da produção que você vai utilizar própria, porque aí você minimiza custos, não fica à mercê de guerras e problemas e tarifaços até do maluco lá dos Estados Unidos, né? Que se você aí ele bota um tarifaço de lá e o outro faz um repique daqui. Aí quem está no meio do caminho, estão falando de você aqui, precisa do nitrogênio líquido, fica aí vendido no cenário. É muito importante isso, não ter uma parte da produção própria. Claro, eu acho que esse foi o grande ponto que nós levamos em consideração na hora de comprar essa fábrica, foi aumentar essa autonomia do banco genético da Embrapa, que é essa estrutura que mantém essa coleção de material biológico para a segurança alimentar do país, né? Então, muito da produção vinha de fora, a gente comprava, né, dependente do mercado, e agora com a fábrica a gente praticamente vai atingir sim essa autonomia. E é claro, então nós vamos manter os contratos, né, em caso de emergência, mas com isso abre vários. A gente pode até pensar em ação do número de materiais conservados, dos tipos de materiais que a gente conserva, até o avanço para pesquisa, né? Então, como você bem falou, é um passo estratégico para avançar, né, na conservação e uso de recursos genéticos. Isso é fundamental, ter essa previsibilidade. E você ter a autonomia, ou pelo menos parte da autonomia, é fundamental. Eu me recordo aqui que
durante a pandemia da Covid, nós tivemos aí uma crise no fornecimento de oxigênio, que é fundamental para a manutenção de seres humanos vivos e principalmente aqueles que estão em UTI ou internados. E houve uma crise porque faltou material. Então, acho que quando você tem autonomia, você pode administrar melhor o seu negócio. E é o caso aí desse... Vocês compraram uma fábrica, e onde é essa fábrica? Isso, nós adquirimos esse liquefator, né, de nitrogênio do ar. Ele está, então, aqui em Brasília, na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, dentro do banco genético da Embrapa, que é essa estrutura, esse prédio, né, que armazena todo o material biológico que a Embrapa conserva dentro do programa. Bom, isso vai facilitar, você já disse, mas explica um pouco melhor para mim, que vocês expandam ainda mais essa condição de guardar e conservar vivo material genético para possíveis experiências, porque você tem banco de germoplasma em todo o mundo, né? E todo mundo precisa disso, porque chega uma hora que você precisa promover um melhoramento genético numa determinada variedade e você vai buscar alguma original lá que é bem antiga, mas que vai promover, como a gente diz, vai quebrar a consanguinidade, como a gente diz, quando animais e seres humanos se cruzam com o mesmo tipo de sangue, começa a afinar o sangue, e aí você vai buscar um outro produto lá para poder gerar uma outra situação. Esse ponto é importante também, né? Claro, não, eu consigo te contar do ponto de vista nacional e internacional, né? Do ponto de vista nacional, a gente reduz o nosso custo, né, de produção, e a gente sabe que outras regiões do Brasil, de outras unidades da Embrapa que usam nitrogênio líquido e mantêm material biológico, é bem mais caro nessas outras regiões. Então, a gente tendo a fábrica e tendo essa produção, a gente reduz o custo e pode concentrar o material aqui e conservar de reduzir os custos bastante, né, significativamente para toda a empresa e para todas as instituições que colaboram conosco. E do ponto de vista internacional, isso é um avanço gigantesco, porque, por exemplo, na parte vegetal está tendo uma tendência de aumentar esse tipo de conservação para tecidos vegetais, né? Porque muitos deles são mantidos em sementes em câmaras frias. Mas agora nós já estamos com algumas parcerias com centros internacionais de recurso genético, como, por exemplo, o Centro de Batata, no Peru, em que a gente espera receber o material deles já criopreservado em nitrogênio líquido nos próximos anos, né? E também do ponto de vista animal, a gente sabe que o Brasil ele lidera essa conservação de recursos genéticos na região, né, na América do Sul, e os outros países têm muita dificuldade de criar essa infraestrutura que a gente tem. Então, nós já temos começado a conversar com outros países, né, do Mercosul e até os países andinos para tentar fazer um banco genético regional, né? Uma vez que a gente tem essa infraestrutura e agora a gente tem mais autossuficiência, então a gente pode talvez começar a articular melhorias, né, nesse sistema de forma que a região se fortaleça, né, e possa responder mais rápido quando algum problema aconteça ou algum material biológico seja necessário. É claro, seguindo toda a legislação de segurança animal, etc. É isso aí. Vocês da Embrapa, eu costumo dizer que para vocês não tem parada difícil. O que apresentar, vocês topam e resolvem o problema. E parabéns aí por mais esse grande passo dado aí pela nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que está com 52 agora, né? Fez 50, acho que está indo para 53. Exato. Então, nesses 50 anos aí, realmente revolucionou a produção do agronegócio brasileiro, tanto da proteína animal quanto da proteína vegetal. Parabéns aí, buscando a autossuficiência. É assim que tem que ser. E aí fica o puxão de orelha aqui para o pessoal aí que ainda põe muito problema na hora de retirar matéria-prima mineral do solo, para que a gente seja um pouco mais autossuficiente na produção de insumos, de adubos que nós precisamos. Nós somos o principal fornecedor de alimentos do mundo e dependemos 80% de matéria-prima que vem de fora e aí fica sujeito a uma série de problemas. A Ucrânia faz guerra com a Rússia, o preço sobe, coitado de quem planta aqui que vai pagar mais caro. Enfim, a autonomia, a autossuficiência sempre foi boa para que você possa administrar melhor, cada vez melhor, os seus negócios, o seu quintal, depois a sua rua, depois o seu bairro, depois o seu estado, depois o seu país, né? O seu negócio. Samuel, muito obrigado. Deixa um endereço de internet para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso assunto aqui. Obrigado, Tavim.
Eu acho que pode ficar o endereço da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, né? Tá. Digitando isso, fábrica de nitrogênio ou banco genético, vocês acham a gente. Legal, então. Então tá bom. Gostou da história que eu contei do tempo que foi moda congelar pessoas? Pessoas que diziam que queriam ser congeladas para depois acordar num passado daqui a 1000 anos. Meu Deus! Você imagina se eu tivesse sido congelado na época de Pedro Álvares Cabral e alguém me descongelasse do dia de hoje? Agora, Eu não ia entender nada, gente. Eu não ia entender o mundo de jeito nenhum. Ia ficar maluco. Mas as sementes a gente pode, os embriões a gente pode, e é por isso que a gente faz. Abraço, Samuel. Muito obrigado aí pela conversa. um abraço, muito obrigado.